Bonjour, crianças! Bom dia, querido professor! Oi, professor Gengibre! Eu sou muito feliz de estar com você! Não é gengibre, Emília, é gengibre! Ah, tá! Agora eu entendi! Oi, professor Gengibre! Você sabe se o Patati e o Patatá vêm hoje? Eu acho que sim, Diego. Oi, professor Gengibre! A gente queria te apresentar para o senhor uma nova amiga. Essa que está aqui sentada ao nosso lado é a Andressa. Muito prazer em te conhecer, Andressa. O prazer é todo meu, professor. Que legal estar aqui estudando junto com as crianças. Eu fico aqui muito agradecida de ter sido transmitida para esta sala. Muito obrigada mesmo, vai ser uma honra. Eu espero muito que sim. Bem, meninos, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante. E esse assunto de hoje vale a pena lembrar que vocês já estão lembrados sobre os programas que as crianças devem tomar muito cuidado, não é mesmo? Ah, professor Gengibre, eu lembro daquela vez que o senhor nos disse que quando tem uns programas que são do mar, a gente não pode ver. Isso mesmo, professor. Então, o senhor nos disse que a gente só deve ver coisa boa. Exatamente, muito bem. Ô, professor Gengibre! Fala, Andressa. Mas quem é o Patati e o Patatá? Ainda não conheço. Andressa, o Patati e o Patatá são uma dupla de palhaços. Eles são os nossos melhores amigos. Olha eles ali. Bom dia, professor. Oi, professor Gengibre. Não é gengibre, é gengibre. Oi, Patati e Patatá. Que bom que vocês chegaram cedo. Muito obrigado, professor. A gente estava esperando por esse dia. Oi, criançada, tudo bem? Ei, professor, que é essa nova amiguinha? Patati e Patatá, eu quero que vocês conheçam a Andressa, a nossa nova aluna. Andressa, esses são o Patati e o Patatá. Oi, Patati. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Eu sou o Patatão. Patatá? Ai, que nome bonito. Tudo bem com você, amiguinha? Tá tudo ótimo. Muito bem, alunos, vamos se sentar. Sentem-se, por favor. Ai, que boa, a gente está numa aula do professor Gengibre. Alunos, hoje, como vocês estão lembrados, como a Andressa acabou de chegar aqui ontem pela nossa cidade, nós vamos fazer uma aula diferente. E que aula é essa, professor? Esta aula vai falar sobre as classificações indicativas. Classifica o quê? É classificação indicativa, Eide. Ah, é que é meio difícil de falar esse nome. Pois é. E, alunos, para vocês entenderem mais um pouco sobre a classificação indicativa, precisamos pesquisar aqui, neste Google, onde a nossa tela vai estar aparecendo ali mesmo. E como vocês já devem saber, e para quem ainda não sabe e não entende nada, vamos ver se alguns de vocês entendem sobre as classificações indicativas. Ou melhor, o sistema de classificação indicativa brasileiro. E você, Andressa? Eu entendo perfeitamente, professor. Diz assim, que o sistema de classificação indicativa é um sistema de classificações de filmes e programas e séries. E a classificação indicativa é uma informação sobre a faixa etária para as quais as obras audiovisuais não se recomendam e estão baseadas em critérios de nível de maturidade, tendo o propósito principal de ser ferramenta de auxílio aos pais na escolha do conteúdo midiático que as crianças e adolescentes devem ter acesso. Muito bem, Andressa, 10 para você. Muito obrigada, professor. Gente, e vocês também devem se lembrar de uma coisa, que lá nos Estados Unidos, eles também têm essa classificação indicativa, só que é muito diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o livre, tem o 10, tem o 12, o 14, o 16 e o 18. Wade, me diz uma coisa, por que aquela classificação chamada especialmente recomendado foi abandonada? Por quê?
Bom, é isso que nós vamos ver na aula. Fala aí, professor. Muito bem, meninos, agora vamos começar com a nossa aula de hoje. E nós vamos aprender mais sobre tudo sobre as classificações indicativas. Bora nessa? Como vocês já ouviram a Andressa dizer, a classe CINT é uma informação sobre a faixa etária para quais obras audiovisuais não se recomendam. Estão baseadas em critérios de nível de maturidade, tendo como propósito principal de ser ferramenta de auxílio aos pais na escolha do conteúdo midiático que os filhos devem ter acesso. Professor, a minha mãe disse uma vez que são objetos da classificação indicativa para os produtos de televisão, mercado de cinema, vídeo, jogos eletrônicos, os aplicativos de jogos de interpretação, que costumam ser chamados de RPG. Muito bem, Adriano. E este é um órgão de classificação etária de obras audiovisuais. E também fica na sede de Brasília, Distrito Federal. E tudo isso está na garantia para a proteção da criança e do adolescente de conteúdos potencialmente prejudiciais. E eu quero saber que ano que as classificações, quer dizer, o sistema de classificações foram criados. Muito bem, vocês sabem? Então me respondem. Eu sei um pouquinho, professor. Eu não sei muita coisa. Eu acho que ele foi criado em 1990, porque ele, sendo de uma atribuição da Coordenação de Classificação Indicativa, o CONCINT, do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça, o que faz parte da Secretaria Nacional de Justiça. E tem mais, Emily. Também essa equipe da CONCINT consiste de cerca de 30 servidores entre os classificadores e pessoal administrativo de formações acadêmicas variadas. Estes analistas da classificação indicativa também passam por treinamento contínuo e nunca atribuem uma classificação de forma individual. Todas as obras são vistas por pelo menos 2 analistas separadamente. Não havendo consenso, amplia-se o grupo de análise. Muito bem, Patati, agora só para vocês entenderem uma coisa, alunos. Estamos aqui com estes tipos de classificação. Aqui está. Esta a gente chama de uma análise prévia. Professor Gengive, é esse processo normal que é adotado pela CONCINT antes da disponibilização da obra ao público. E essas obras estão sujeitas a este processo. São as obras destinadas aos mercados de cinemas de DVD e Blu-ray. Ô professor, eu me lembro que a minha mãe comprou um Blu-ray para eu jogar videogame. Aí tinha uma faixa escrita 10 anos. O que seria isso? Bom, Diego, logo nós falaremos mais sobre isso. Também tem mais. E essas obras estão sujeitas a este processo, contendo também jogos eletrônicos, jogos de interpretação de personagens. E ainda é o processo de atribuição de classificação pelo próprio responsável pela obra, que é passível de formação pela classe. As obras sujeitas a este processo também são as obras audiovisuais destinadas à televisão, também contendo audiovisual para os cegos e Libras, que é a língua de sinais para surdos. E também os jogos eletrônicos e os aplicativos distribuídos apenas por meio digital, mostras em festivais e vídeos por demanda, que é o VOD. E também, qualquer responsável por essa obra passiva de autoclassificação pode requerer análise prévia para CONCINT, se assim desejar. E para nós aprendermos mais um pouco sobre o monitoramento, alguém pode me dizer sobre a atividade, não é mesmo? Professor Gengive, ô Gengive, eu não sei nada, não entendo nada disso sobre o monitoramento. Mas Gengive hoje, Gengive. Tá bom, desculpa. É que eu não sei essas coisas, eu não entendo isso. Por que o professor tá decidindo dar essa aula pra gente? Ele tá achando mesmo que a gente vai entender sobre isso? Mas talvez seja importante, né? Que isso fique de recado também para os pais decidirem o que os seus filhos vão assistir. Vamos continuar, meninos. Alguém sabe sobre o monitoramento?
Ah, então você sabe, né, Batata? Fala pra gente. O professor GGV, este é o quê? É monitoramento, Batata. Monitoramento? Isso, tá certo. Ah, entendi. Bem, o monitoramento é uma atividade por meio da qual a CONCIT acompanha e verifica o cumprimento regular das normas da classificação indicativa e também especialmente a autoclassificação. E esta última acontece de duas formas. Por exemplo, na TV aberta, por exemplo, a obra audiovisual somente poderá ser veiculada após requerimento e consequente publicação e de autoclassificação no site do Ministério da Justiça, e também a conseguir a monitorar o devido cumprimento da autoclassificação. E caso esteja constatado conteúdos incompatíveis, pedirá esclarecimentos a emissoras da publicação de classificação final, e será feito em até 60 dias. Muito bem, e também a autoclassificação acontece também dos outros mercados. E todos os outros mercados estão dispensados do inquérito formal MJ, não se estando de apresentar os símbolos demais informações da classificação indicativa normalmente. A CONCIT irá monitorar o devido cumprimento da autoclassificação periodicamente. E os critérios que balizam da política pública da classificação indicativa e são sustentados sobre os três grandes temas: sexo, violência e drogas. Professor, eu me lembro de uma coisa, porque sexo e violência e drogas têm a partir de 12 anos. Depois é que começa a ficar mais inapropriado até para maiores de 18. Exatamente, Adriane. Também tem mais. Esses conteúdos são considerados inadequados para a formação de crianças e adolescentes. E a análise, professor GGV, é feita apoderando a frequência e revelando seu contexto, intensidade e importância desses temas para o trama. E essa imagem de subjetividade garante flexibilidade que é fundamental para o processo e para o resultado da classificação. Professor, e eu me lembrei de uma coisa que a minha mãe disse também, que quando a minha mãe me disse que a análise da obra, ela consiste em 3 etapas: a descrição como é que é? Não seria uma descrição fática? Fática! É fática, uma descrição fática, as detências de indicações e aspectos temáticos e contextuais e informativos, porque isso acontece após a conclusão do processo, ele é submetido à condenação e, finalmente, é o diretor do departamento que faz o despacho para a publicação oficial junto com pequenos descritores de conteúdo. E os critérios para classificar as obras, eles foram desenvolvidos conjunto com a sociedade e levando em conta estudos nacionais e internacionais e audiências públicas em todas as regiões do país. Também como debates presenciais e online. E também com o intuito de fornecer instrumentos confiáveis para a escolha da família, foi criado o Guia Prático. Professor, mas o que é esse Guia Prático? O Patati, deixa eu ver se você sabe alguma coisa sobre o Guia Prático. Eu acho que você vai saber. Eu encontrei! Eu acho que eu sei. Se vocês querem saber, então me deixe falar mais sobre o Guia Prático. O Guia Prático é um guia que dá transparência e objetividade à política pública da classificação indicativa, evidenciando os critérios de análise, subdivididos por faixa etária, tanto podem servir às emissoras de TV, produtoras, distribuidoras de filmes e jogos, como também a sociedade geral. E também, né, essa é uma objetividade da análise. Ela afasta considerações morais e avaliações moralísticas. E a CONCIT citou que especificamente que a orientação sexual não é critério para gravar a classificação. Ou seja, se por exemplo, você está assistindo um programa, então você aparece uma cena com
com casais ou heterossexuais, ou uma pessoa homossexual, tipo LGBT mesmo, vocês sabem, né? Aí eu sei. Deus não gosta do que as pessoas fazem. Ai, Eide, cala a boca. Que isso, Diego? Isso é forma de falar comigo? Diego, mais respeito com a Ed, hein? Desculpa, professor. Tudo bem, Diego. Está tudo bem. Continuando, se aparece uma cena com esses casais de mulher com mulher e homem com homem, que são classificados da mesma forma e que, na verdade, essa é uma apresentação de uma obra de conteúdo de respeito e estímulo à diversidade. Pode até mesmo atenuar sua classificação, enquanto a apresentação de cenas discriminatórias são agravantes para a classificação. Quando a gente vê uma cena pesada, às vezes cenas de racismo, preconceito, e também deboche, humilhação, sabe? Ou também quando nós vemos na televisão obras que são baseadas em histórias reais, né? E também obras que são inspiradas em muitos fatos verdadeiros. Exatamente. E eles também especificaram que seu trabalho é de caráter meramente informativo e que, portanto, não possuem nenhuma competência legal para proibir ou censurar qualquer obra. É verdade! Uma vez eu fui no cinema e então estava escrito assim, menores de 10 anos, que, como vocês já devem saber, que é o azul. Exatamente! E muito bem, alunos, vocês estão de parabéns! Obrigada, E para isso, então, como funcionam as classificações dentro do cinema? É o seguinte: o livre pode entrar a família toda, o livre pode assistir o que quiser, pode fazer o passeio com a escola. Então tá tudo bem, né? Se a criança gosta de assistir um programa de criança adequado para ela, então ela pode assistir de boa, sem problema algum. Mas, quando o filme é para menores de 10 anos, os pais as crianças devem estar sempre acompanhadas de seus pais ou responsáveis, porque em São Paulo já teve muitos casos de pedofilia. É verdade, gente, também tem mais, sabe por quê? Porque uma criança, no caso de uma criança, que ela tava entrando no cinema, eu vi um menino falar assim, o meu homem falou assim, oi, tudo bem, você quer entrar no cinema comigo? Então, se você for entrar ao parede, que você não vai já dar problema, né? E professor, teve 3 cinemas que já fecharam por causa de pedofilia. Ai, cara. Eu também não estou nem acreditando. Este Brasil é um país que precisa ser melhorado. Com esses casos de pedofilia, assim não dá. E também, ainda bem que nós temos pessoas boas por aqui nessa terra. Verdade, professor. E se alguma criança ela for vítima de pedofilia, ela não precisa ter medo, ela precisa contar tudo pro papai e pra mamãe. Ela deve sempre falar a verdade e fazer uma denúncia. Esse meu coração fica muito, muito triste de ver crianças sendo abusadas e sofrendo tanto com esses monstros que se dizem humanos, mas que são humanos de verdade. Exatamente, Andressa. Infelizmente, tem muitas crianças sofrendo com isso. Mas eu acredito que é uma forma da gente evitar, né? Isso mesmo! Não aceitando doces de estranhos, não permitir a pessoa mexer nas suas partes íntimas. E também tem mais, meninos! Não deixando o adulto encostar a mão em você, não deixando indo com você para nenhum lugar, senão você já sabe o que pode acontecer. É isso mesmo, amiguinhos. Então nós devemos sempre ficar atentos e tomar muito cuidado com esses casos, né? Verdade, muito bem! E professor Gengibre, o filme com a criança ou adolescente acompanhado dos pais é permitido até 16 anos. Ô pessoal, uma dúvida que as pessoas têm. Se o filme que é para maiores de 18 anos, se o maior de 18 anos pode entrar? Eu acho que não pode não. Não pode mesmo, porque é proibida a entrada de menores de 18 anos. Verdade, meninos. Se por acaso o filme for para maiores de 18 anos, essa entrada não pode ser permitida, porque se os pais deixarem entrar o maior de 18 anos entrar, pode causar muitos problemas, ou quem sabe, pode até ir preso. Verdade, professor. E se o filme for para maiores de 18 anos, somente o adulto pode entrar. Exatamente, muito bem! 10 para você, Ed. Muito obrigada, professor.
Ô, professor Gengibre? Não é gengibre, é gengibre. Barba Azul? Olha só, eu ainda não entendi por que será que o menor de 18 anos não pode entrar no filme para maiores de 18? Bom, Diego, como a gente já falou que menor de 18 anos não pode entrar no cinema se esse filme é filme para adulto. Ah, agora eu entendi, então somente o adulto pode entrar. E também, antes de qualquer coisa, não pode se esquecer de trazer o RG, comprovando o nome da criança, data de nascimento, também. Não pode se esquecer de trazer a conta. Exatamente, Emily, muito bem, isso é verdade. E continuando, alunos, essas pessoas de qualquer idade, com menos da idade indicada na classificação, podem acessar a obra acompanhadas com autorização expressa de seus pais ou responsáveis. E como vocês já puderam ver, que a gente falou tudo certinho, que é certo para as obras classificadas como maiores de 18, que é permitida a entrada somente apenas para adolescentes a partir de 16 anos. E se também tem um adolescente de 18 querendo entrar, não pode, só pode entrar adulto. Muito bem, Maratá! Exatamente, viu? Então lembre-se, menores de 18 anos não pode entrar no cinema, somente o papai e a mamãe. E caso você queira assistir o filme, se você estiver a partir de 16 anos, a entrada é permitida. É isso aí. E inicialmente a TV fechada era isenta da vinculação horária, mas no dia 31 de agosto de 2016, o Supremo Tribunal Federal derrubou a regra de horário para as emissoras abertas. E de acordo com a portaria do MJ, o número 1.189 de 2018, e o Guia Prático de Classificação Indicativa nessa quarta edição, que foi no ano de 2001, eu não sei. Muito bem, alunos, agora vou fazer o seguinte, vocês vão ter que me falar todas as classificações que vocês sabem. E se vocês também saberem mais sobre a classificação que foi abandonada, vocês estão muito espertos agora. Vamos falar sobre os símbolos das faixas etárias. Começando pelo verde, que é o livre, o 10, que é o azul, o 12, que é o amarelo, o 14, o laranja, o vermelho, o 16 e o 18, que é o preto. E vamos começar com a classificação livre, não é mesmo? A classificação livre eu sei. Quando tem um programa indicado para as crianças, que não tem violência, também não tem morte, tem violência fantasiosa e pode ser exibida a qualquer horário. Exatamente! E também, como vocês já podem ver, que se um programa é livre para todos os públicos, tem todo o direito de falar um pouco sobre assuntos muito importantes. É mesmo? Como estudar, fazer esportes, tomar muito cuidado com a desidratação. E nessas classificações livres, tem muitos programas que são um pouco inapropriados para as crianças assistir. Mas vale a pena. E agora a gente já vai pagar a 10 anos, é mesmo? Professor, para 10 anos. Tem um pouco de violência, tem um pouquinho de duplo sentido. Como uma linguagem inapropriada, como também um pouco de palavrões. O que será que o Patati e o Patatá Um fazem? pouquinho de por droga aí? de sexo. Também pode ser exibida a qualquer hora. E o para 10 anos, a gente pode assistir um programa engraçado, ou as garras da patrulha, por exemplo, mas tem que estar sempre acompanhado do papai e da mamãe. Então também é exibido a qualquer hora. E também, 10 anos não tem muita coisa. O importante mesmo é você se divertir e ficar feliz com o programa que você vê. Mas é só você tomar cuidado. É verdade. Eu não sei porquê, porque toda vez que eu assistia as garras da patrulha, eu ficava morrendo de rir. Eu não parava de rir, gente. Eu não sabia porquê. Aí, de repente, a minha mãe me disse: menina, o que você tá assistindo? Aí eu respondi: eu tô assistindo o programa. Ela falou pra eu tomar muito cuidado, porque eu não sabia muita coisa sobre os negócios de faixa etária. Muito bem, Diego, você está certo. E também temos discussões quando o programa de 10 anos passar,
onde eles podem falar também sobre o tráfico de drogas. Também alertando a população de como essas drogas podem causar perigos para a vida de alguém. E já estamos aqui começando pelo amarelo. O amarelo é para menores de 12 anos, quando contém agressão física, assédio, bullying, também tem insinuação sexual. E só pode passar depois das 8 da noite. Exatamente, Adriano. E é isso que as emissoras sempre fazem. Colocar um programa, como o programa do De Noite, o programa do Ratinho. Eu vejo que muitas crianças ainda estão expostas para conteúdos mais adultos. Professor, eu não concordo com essas pais de 12, 14. A menos que seja sobre o combate à o combate, o abuso, o assédio, a escravidão infantil, falando sobre a biologia, mas felizmente contendo muita violência. Eu não sei por que essas crianças ficam assistindo esses conteúdos. Eu também não sei, Ed. E para menores de 12 anos também, que pode haver uma exposição de uma pessoa em situação constrangedora ou degradante. Também pode haver presença de sangue. Pode conter um pouco mais de duplo sentido. E para quem não gosta de palavrão, para menores de 10 anos não tem palavrão, mas para 12 começa a ter um pouquinho de palavrão comum. Você já sabe, eu tenho muita vergonha de falar, então não vamos falar esse tipo de coisa aqui, não é mesmo? Certo, professor. E é por isso que esse programa, nessa classificação, só deve passar depois das 8, né? Os meus pais gostam de assistir o programa do Ratinho. Mas é claro que quando eles veem alguma coisa que não acham legal, eles sempre tiram daí. Pois eles são servos de Deus. Eu também sou uma serva de Deus. Isso mesmo, Ed. Continue sempre assim. Ai, gente, agora a gente chegou para 14 anos. Batatinha, é verdade. E para 14 anos, quando tem mais duplo sentido, mais sexualidade e tem mais palavrão. Verdade. Também tem muita violência. Como também pode ter aborto, o preconceito, a exploração sexual, a prostituição, vulgaridade e também com mais consumo de drogas. É verdade, pessoal. E nesses programas que são para menores de 14 anos, eles podem passar depois das 9 horas da noite. Quer dizer, depois das 21 horas. Exatamente! E esses programas que são para menores de 14 anos começam a conter mais sexo e violência. E começa a ficar mais inapropriado para menores de 14 anos, também contendo palavrão, bastante palavrão, com muito palavrão. E nessa faixa etária tem mais duplo sentido. E agora estamos chegando para os menores de 16. Exatamente. Para menores de 16 anos pode ter pedofilia, duplo sentido é permitido, palavrão é permitido, sexualidade é permitido, quanto contém um pouco de história sobre fatos criminais e crimes. Contendo também crime de ódio, contendo mutilação, suicídio, tortura, violência ou banalização. E além de sexo e mais nudez. Isso pode passar depois das 10 da noite. Exatamente! Também não contendo violência, sexo e nudez, quando contém coisas sobre crime, programas que são criminais, que falam sobre as investigações de mortes e assassinatos. E vocês estão certos, estes programas com essa classificação só podem passar às 21 horas. Sabe de uma coisa, gente? Eu tenho medo, vocês sabem? Nós sabemos, Andressa. É normal que a gente tenha medo. Mas esse medo que você sente não é nada. Não sei, mas é que ontem eu tava dormindo na minha cama, Ainda eu tive um pesadelo terrível. Tinha uma aranha lá na minha sala e ela tava andando, eu ficava com medo, não tinha ninguém pra me salvar. Eu fiquei com muito medo, não sabia o que fazer. Ô, Andressa, não chora não. Tudo só foi um pesadelo, não foi? Foi um pesadelo sim.
Eu tava vivendo terror, Diego. Você não sabe como eu senti. Eu fiquei com tanto medo, mas eu tomei coragem pra matar essa aranha. Eu ia ficar aqui chorando feito um bebezinho, mas eu sou muito sensível e eu posso chorar facilmente. Eu sei, Andressa, quando for a noite, eu espero que você consiga dormir melhor, tá bom? E você fez muito bem em tomar coragem para matar a aranha neste pesadelo. Ah, professor, muito obrigada mesmo. Quando eu falo de aranha, eu já até choro. Oh, Andressa, não choro não, tá bom? Não precisa chorar não, Andressa. Agora vamos deixar o professor continuar com a nossa aula. Isso, fique calmo, Desculpa, tá? professor. Tá desculpada. E chegamos pelo penúltimo, que é a classificação para 18. Quando vejo assim, 18. E alguém de vocês sabe sobre a classificação para 18? Professor Gigibre. Quando esses programas aparecem com a classificação para maiores de 18, tem muito mais violência. O 18 anos é tudo permitido. Contendo mais duplo sentido, tendo palavrão, tendo sexo e violência. Quando, além de conter agressão, sexo e nudez, quando tem estupro, tortura e mutilação. Isso só pode passar depois das 23 horas. É verdade. Isso que algumas emissoras não andam respeitando isso. Passa no programa de 18 de manhã, quer dizer de tarde. Passa no programa de 12 de manhã. Isso tá errado. E passando o programa de 14 Onde anos. você vê esses programas à tarde passando na hora também. errada? Mas isso dá errado. E essas crianças verem esses programas, elas podem ficar traumatizadas. É verdade. Ou quem sabe, até mesmo sofrer. Eu tenho tanto medo que isso aconteça. E precisamos estar atentos, pessoal, porque quem não obedece a classificação indicativa, porque vocês sabem que tem coisas que as crianças, nós, não estamos preparados para ver, então seja qual for. Nada de programa de 12 passa de manhã, programa de 18 passa na tarde, de 14, nada disso. O importante mesmo é que os programas devem passar no horário certo. Isso aí! Vamos falar sobre essa classificação que tinha antigamente. Sobre este branquinho que vocês estão vendo, é o ER, que era chamado de especialmente recomendado para as crianças e os adolescentes. Ah, professor, e essas obras nessa classificação, elas contêm predominantemente os conteúdos contextualizados e os positivos apresentados como os elementos importantes na potencial redução das faixas etárias recomendadas. Essa classificação foi adicionada em julho de 2006 e foi abandonada em 2008. Eu não sei por que não existe mais. Ah, também não sei. Eu lembro que quando era no mês de 2006, quando chegou essa classificação, eu, meu pai e a minha mãe, a gente assistiu um documentário sobre as baleias. Ah! Eu lembro de uma coisa, professor. Eu assisti um programa sobre as lindas borboletas. Elas são tão delicadas, não são? São mesmo, Andressa. É verdade. E aqui estão a lista das antigas faixas etárias, e as faixas horárias também, né? E essas faixas são assim, ó, nos tempos de antigamente. Como no tempo do senhor era assim, né? Era assim mesmo, me lembro que o livro e o 10 continua sendo uma exibição livre, certo? E o 12 era só exibido depois das 8 da noite até as 5:30 da manhã. Também o 14 para as 21 horas até as 5:30. O 16 para as 10 da noite e para as 5 horas. E o 18, né, professor? Que era exibido às 23 horas da noite e era exibido às 5:30 da manhã. Mas tudo isso mudou. Agora os programas com essas faixas de linguagem inapropriada e também com mais violência só podem passar à noite. Exatamente! Agora nós precisamos falar de algumas polêmicas e também falar sobre as críticas sobre a classificação indicativa. Ô, professor Gigibre,
Eu posso ir no banheiro? Ui, pode sim. Pode ir lá, mas não demora, hein? Tá bom, professor, já volto. Realmente, a Andressa é uma menina bonita, vocês não acharam? Eu gostei. Ela é tão carinhosa, muito meiga, tão doce que se preocupa muito com a gente. É verdade, meninos. Como seria bom se tivéssemos alunas como ela? Certo que temos alunos bagoceiros por aqui, não é mesmo? Eu sei, professor. É verdade. Com certeza. Eu quando sou bagunceira, graças a Deus. Só que às vezes eu acho que o senhor grita um pouquinho pra gente. É porque o professor tem que chamar a atenção de vocês, porque ele não pode ficar bonzinho quando vê aluno bagunçando e fazendo coisas erradas. Tem que dar bronca mesmo. Também, né? Tem vezes que vocês passam dos limites e deixam o coitado do professor Isso a gente não irritado. pode negar. Pra quê? Pra que fazer Bem, isso? Pra quê? apesar de tudo disso, vocês têm um bom coração. E eu não estou vendo mais manutenção e o Tony tonelada! O que está acontecendo com eles? Deixa eu sentar. Com licença, Eu não professor. sei. Mas o Matheson e o Tony Tonelado não estão mais vindo aqui pra escola. É mesmo. Eu já não tinha visto mais eles. Eu tô com tanta saudade do Matheson e o Tony. Onde será que eles andam? Eu acho que eles estão de férias, voltando à aula e ainda matando a língua portuguesa. Esses são os alunos que me dão mais trabalho. Professor Gengibre também, né? Fazendo multigraça na sua aula. Eu não tô lembrando de como fazer isso com o senhor. Você fazia assim, Patatá. Mas fazia, então fazia, né? Atenção, alunos, está na hora do lanche. Podem pegar os seus lanches. Depois nós vamos continuar com a nossa aula. Posso vir? Hora do lanche? Muito legal. Acho que você vai gostar. Muito bem, alunos, acabou o intervalo. Vamos todos voltar para os seus lugares. Podem vir. Aquela torta tava uma delícia. Poxa, a hora do recreio foi demais. Gostei dessa, Diego. Depois a gente pode brincar de cartas na hora da sala. Na hora da sala não, meninos. Não, quer dizer, a gente pode brincar de cartinhas depois da aula do professor Gengibre. Uma boa ideia. Que legal, Ed. Muito obrigado por ter mostrado o seu laptop do Batatinho, Batatão. Mas de nada. Tudo isso foi uma ideia da maravilhosa Candide. E se a ajuda do meu pai, não teria conseguido esse lindo presente de aniversário. Que legal! Vamos guardar as nossas coisas, crianças, pois agora vamos continuar com a nossa aula. Professor, que polêmicas seriam essas? Por que seriam essas polêmicas de que os programas estavam passando no horário que não deveriam passar? Ou simplesmente porque estavam recebendo muitas críticas? E quais são suas polêmicas, professor? Esta daqui que aconteceu no mês de setembro de 2016. Porque ao informar sobre a reclassificação da novela de Abismo de Paixão, que estava sendo exibida no SBT como não recomendado para menores de 10 anos, para não recomendado para menores de 12 anos. E em Vidas de Jogo, da Rede Record, classificado como não recomendado para menores de 14 anos. Porque ambas são transmitidas durante a tarde na TV aberta. O João Mendes do TV Foco disse: nesses tempos novos, a classificação indicativa está realmente sendo apenas indicativa, não mais impositiva ou proibitiva, como era até poucos dias antes. Ou seja, tiro, sangue, porrada e outros tipos de violência e cenas fortes estão liberados no período do dia. Daniel Castro, do Notícias da TV, analisou Vidas de Jogo e Sol Nascente e disse que a nova classificação indicativa libera sexo e violência da TV de dia. Eu acho que esses comentários foram feitos lá no Supremo Tribunal Federal, porque eles decidiram em favor dessa ação judicial com o apoio pelo trabalho trabalhista Partido Trabalhista Brasileiro, com o apoio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Foi no dia 31 de agosto de 2016, que era para derrubar a regra que apoiava o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que você já conhece, né? E proibir as crianças e as emissoras de TV
Aberto a transmitir o conteúdo com classificação restrita para menores de 12 anos a suprir qualquer horário. Isso que o ministro Dias Toffoli, este é o relator da ação, que foi lá no julgamento que foi iniciado em 2011. Ele diz assim: nós temos que superar esse modelo e que o status substitui a adequação das pessoas de maneira absoluta, tirando e submetendo a liberdade das pessoas de autotutelarem. E também, o pesquisador Renato Godet, do projeto Prioridade Absoluta, disse que a classificação indicativa é uma conquista da sociedade e não pode ser confundida com censura, pois a política não se explica a conteúdos de caráter jornalístico, político ou ideológico. Ao derrubar a vinculação horária, o Estado descumpre um dever constitucional e privilegia interesses econômicos das emissoras em detrimento dos direitos da criança. E a Helena Martins, que é jornalista e representante do Intervozes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, havia iniciado uma petição virtual em março de 2016 para evitar a decisão do STF, mas não conseguiu apoio suficiente. Que legal, gente! Como bom foi aprender aqui na escola do professor Gengibre sobre a classificação indicativa. Eu gostei demais dessa aula. Ah, eu também. Ô, professor, segunda-feira agora, quando que a gente vai ter? Bem, a aula, vamos falar sobre as cores. Menino, já está na hora de ir embora. Podem pegar as suas coisas e a gente se vê amanhã. Tchau, professor. Tchau, Ed. Vai com Deus. Muito obrigada pela aula, professor Gigibão. É Jean Chibré, Diego. Pode ir. Tchau, querido professor. Muito obrigado, Adriano. Tenha um bom dia. Tchau, professor Gengibre. É Jean Chibré. Valeu pela aula, professor. Vocês estão demais, hein? É isso aí. Tchau, Patati. Tchau, Patatá. Tchau, professor Gigibão. Eu gostei muito de te conhecer. Ah, merci, Andressa. Eu gostei muito de te conhecer. Valeu, tchau, amiguinhos. Ai, com essa turma eu vou à loucura.